Este é o Ela em Camadas, um podcast sobre a vida real da mulher em todas as suas versões. Eu sou Renata Dantas, médica ultrassonografista da mulher, especialista em medicina fetal. Eu sou Nayara Batalha, mastologista, cirurgião oncoplástica, especialista em menopausa. E aqui falamos de saúde, beleza, bem-estar, autodesenvolvimento, maternidade, casamento, trabalho, cansaço, desejos e escolhas. Sem rótulos, sem simplificações, sem a obrigação de dar conta de tudo o tempo inteiro. Você já parou para pensar em que momento da sua vida alguém te ensinou sobre prazer? Não sobre proteção, não sobre evitar, não sobre o que é certo ou errado. Sobre sentir. Porque a maioria de nós cresceu aprendendo a esconder, a controlar, a silenciar o próprio corpo, não a escutar. Para o episódio de hoje, recebemos a convidada Ludmila Andrade, ginecologista e terapeuta sexual. Uma honra e um prazer! Vamos bater palma! Maravilhosa! Eu estava ansiosa por esse podcast. E é um prazer E uma resenha. Prazer e resenha. Será uma resenha. Lud, seja muito bem-vinda. É de fato um prazer ter você aqui, né? Sentimos, assim, muita energia e alegria com a sua presença. Você que é uma pessoa autêntica, expansiva, que tem uma comunicação Clara. muito clara e típica sua, que é amada por suas pacientes e pelas pessoas que têm o privilégio de estarem ao seu lado. Então, nos sentimos, assim, muito honrada com sua presença e eu acho que esse tema merecia uma pessoa à sua altura. Ô, gente, eu que agradeço, né? Fiquei emocionada aqui com essas falas tão bonitas. São genuínas e verdadeiras. Vibrações. Receba, meu amor, receba. Agradeço, obrigado. E faço da palavra de vocês as minhas, né? Porque, assim, eu conheci Nay em um momento diferente, mas também já me apaixonei. A gente coringa de mesmo aniversário, data de aniversário, escorpianas. E você, Naná, que eu já conheço há muito tempo, Sim. quase carreguei no colo na residência médica. mesmo. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Que bom. A gente começa sempre querendo saber um pouco das camadas. Nós mulheres temos múltiplas camadas e eu queria que você trouxesse as suas principais aqui para a gente conhecer um pouco melhor. Bom, como a gente vai falar de sexualidade, de prazer, eu tenho que falar de várias coisas, né? Eu sou filha de uma mulher batalhadora, forte, que criou sozinha 3 filhos. Eu sou esposa de um homem que me respeita, me entende, me acolhe. E isso é muito importante para toda mulher ter uma parceria como essa. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, 2 adolescentes incríveis e que, para mim, é uma grande alegria vê-los se desenvolver, né, crescer, ver pedaços de mim e do pai neles e perceber eles construindo a própria personalidade, individualidade dentro desse mundo que a gente vive, que não é fácil. Mas eu também já passei por muitos desafios na vida desde muito nova. Então, o meu interesse pela sexualidade, por estudo da sexualidade, veio de dentro de casa mesmo, né? De viver com uma mãe que sempre teve que batalhar muito para criar 3 filhos e que não tinha tempo, disponibilidade para conversar sobre sexualidade e tinha vários tabus relacionados à sexualidade e que fizeram com que a gente perdesse muita conexão durante essa fase tão importante de adolescência, em que a gente tem várias dúvidas e vários questionamentos e a gente não consegue conversar. Então, esse é um primeiro ponto. E eu comecei a escrever algumas coisas da minha história recentemente, que eu espero que em algum momento se transforme em um livro. E eu comecei a entender muito que o que eu construí de vivências pessoais me tornaram a profissional que eu sou hoje. Porque dentro desse mundo da sexualidade, da vulnerabilidade, eu passei por vários desafios. E esses desafios que poderiam ter me tornado uma pessoa extremamente sofrida, amargurada e triste, foram utilizados para minha resiliência. E eu utilizo todo esse conhecimento vivido, mas o conhecimento técnico aplicando nas minhas pacientes. Então, foi um diferencial muito grande. Vocês estão vendo o nível da profundidade aqui da conversa. Não é um bate-papo aleatório, meus amores. E é super necessária essa conversa aqui.
porque a gente tinha que aproveitar a Ludmilla, que é essa mulher maravilhosa e forte, com muita vivacidade e experiência para abordar muita coisa. Porque a sexualidade envolve não apenas o corpo físico, ele envolve criação, ele envolve a inserção na sociedade em que estamos, que no caso somos A uma cultura, sociedade né? ainda machista, envolve conhecimento e liberdade de fala dentro da própria casa, Autoestima. autoestima Né? e fisiologia do seu corpo, doenças, limitações e outras coisas. E abordar tudo isso que faz parte da nossa saúde. A medicina sexual faz parte da nossa saúde. Então, sexo é prazer, mas sexo também é saúde. É fisiologia, É né? fisiologia, é uma necessidade que nós, humanos, temos. E a sexualidade é a forma como a gente se relaciona com o ambiente em que a gente está, né? Como a gente se relaciona o tempo inteiro. Então, por mais que as pessoas tenham esses tabus, mas assim, a gente já começa a exercer sexualidade com o bebê naquele momento que ali está acontecendo a amamentação. Não é um conteúdo sexual, Sim. mas aquela carícia, aquela mãe que olha para o bebê, mesmo as mães que não conseguem amamentar, que estão ali dando mamadeira, mas aquele momento de intimidade, o toque, o sentir o cheirinho do pé, tudo isso que a gente vai fazendo ao longo do desenvolvimento das crianças vai sendo extremamente importante para a construção da sexualidade daquele indivíduo. Então, é tão importante quanto a gente oferecer educação em sexualidade, é a gente construir uma sexualidade saudável a partir das vivências que essa criança tem ao longo da vida dela e na convivência com as pessoas que são responsáveis pelo cuidado, né, pela educação durante todo esse processo. Uma coisa muito comum, Lud, é a gente ver que nem toda família consegue abordar o tema sexualidade com seus filhos, né, falar sobre. E há uns anos atrás, a própria escola, antigamente, eu sei porque eu sou filha de ginecologista, e minha mãe dava aula de educação sexual, na época a gente chamava assim, na minha escola, uma vez por semestre, ia lá para falar. E essa educação sexual, basicamente lá atrás, naquele período, era falando sobre o corpo feminino e o corpo masculino, que hoje, graças a Deus, as disciplinas de biologia, de ciência, incluem isso. Mas Era explicando o ato sexual, o ato né? E não a sexual, sexualidade, a fisiologia, né? que a mulher reproduz, aquelas coisas todas, espermatozoide, óvulo, que é a parte biológica da coisa, vamos dizer. Mas a gente ter dentro de casa uma referência que a gente possa ouvir sobre isso, que é a nossa maior fonte, né, de confiança, é a nossa família. E se a gente tiver uma família que aborde isso, é muito importante. Então, como filha, como mãe, como médica ginecologista e terapeuta sexual, o que é que você vê na sua prática uma forma não ideal, porque não existe, mas um aconselhamento, um norte para as famílias que têm crianças na fase já de pré-adolescência que precisa abordar sobre proteção ao corpo, a questão de prazer, como começar a conduzir esse assunto dentro da nossa casa? Primeiro, a gente tem que saber adequar o que você vai abordar à idade de cada criança, porque se você vai conversar alguma coisa sobre sexualidade com a criança de 4 anos, é completamente diferente com a de 8, que vai ser diferente com 12, 16, por aí vai. Então, a primeira coisa que eu sempre falo, principalmente para as crianças menores, é conversar sobre o que é público e privado. E uma brincadeira mesmo com a criança, né? Existem vários joguinhos, existem vários livros infantis hoje que abordam essas questões, e isso tem um objetivo de proteger. Então, se uma criança, desde muito cedo, ela entende que o rosto, o cabelo, a mão, o ombrinho pode ser algo público porque está ali à mostra, as pessoas veem, e ela entende que o privado é algo que é da intimidade dela e que só pessoas de confiança podem ter acesso com o objetivo único e exclusivamente de higienizar e cuidar, ela vai saber se proteger e, principalmente, no momento que perceber alguma coisa diferente, ter um adulto de segurança para falar a respeito disso, para recorrer. Exatamente. À medida que a criança vai ficando maior,
é natural, pela curiosidade infantil, eles começarem a fazer vários questionamentos a respeito dos assuntos. Hoje as crianças têm acesso a muita informação. A televisão hoje passa em horários de sessão da tarde, filmes que na nossa época eram proibidos para menores de 16 anos de idade. Então, isso desperta diversas curiosidades. Elas vão fazer perguntas. A primeira dica que eu dou é que não se assuste quando vier uma pergunta de uma criança, né? Então, na hora que ela perguntar, antes de você responder, respira. Esteja pronta. Né? Esteja esperando que isso vai acontecer em algum momento. Daí você respira sai antes. e você volta à pergunta. É muito importante saber o que a criança sabe a respeito daquilo. Porque, na maioria das vezes, quando ela faz uma pergunta, ela quer saber se o que você vai dizer para ela é igual que ela já sabe. Ela já tem algum conhecimento. Então, o que você acha sobre isso? O que é que você sabe disso? Né? E nesse momento, e tem que ser tudo muito leve, não pode ser com aquela entonação de acusação, proibindo, porque isso vai inibir. De punição. E isso vai inibir. Então, o que você sabe a respeito disso? A criança vai falar alguma coisa, e se você não se sentir confortável, se você não souber responder, vamos olhar juntos o que é, e assim, se limite a responder o que a criança pergunta. Não elocubre aquela informação que às vezes ele nem tem maturidade para receber, né? Exatamente. A gente não precisa ficar elaborando várias respostas. A gente vai fazer uma resposta objetiva para uma pergunta objetiva. E a partir daí, às vezes, ele está satisfeito só com aquela resposta. Um exemplo muito interessante, uma paciente minha relatou uma vez que a filha dela, de 8 anos de idade, perguntou a ela, chegou para ela e falou bem assim, mãe, meu coleguinha tal tá namorando com a coleguinha tal. E um coleguinha outro, um nome hipotético, Ricardo, quer namorar comigo. E eu quero saber de você se eu posso namorar com ele. E ela ficou nervosa, sem saber o que responder. E eu fiz assim, tá, pergunta pra ela O que é namorar. E aí, ela veio, eu dei algumas ferramentas pra ela, ela voltou pra mim no consultório um tempo depois. Ai, doutora Lourdes, você não sabe o que é que aconteceu. Eu fiz, me conte. Ela fez assim, não, eu perguntei pra ela, né, o que era namorar. E ela fez, e como é que eles namoravam, na verdade? Ela fez assim, não, eles ficam sentados juntos na sala de aula, e no recreio, de vez em quando eles brincam juntos e eles andam de mão dada. Eles estão namorando. Ou seja, fortalecendo a amizade, na verdade. Pronto, exatamente. Eles tinham alguma coisa em comum e estavam fortalecendo a amizade. Sim. E ela falou exatamente isso. Ah, então, eles são muito amigos, eles gostam um do outro, eles gostam de brincar junto. Mamãe, Ricardo quer fazer a mesma coisa. Bom, fortalecer a amizade é uma coisa boa. É gostoso a gente estar perto de pessoas que nos fazem bem. Sim. Que a gente se diverte, que a gente brinca, que a gente sorri. Então, assim, a gente tirou um tabu. Né? Mas aí, Lud, uma pergunta assim, por exemplo, quando chega nesse cenário que ela pergunta o que é namorar, você entende o que ela retorna com isso, né? O que é namorar? Ela diz que namorar é uma amizade. Mas você vai trazer essa conotação de que namorar é coisa de pessoas mais velhas. Sim, exatamente. Né? Porque, tipo assim, e o que você isso, tem não é namoro, é uma amizade legal. Exatamente. Né? Namorar não é isso, e você só vai estar disponível para namorar numa fase mais pra frente, que agora não é a fase. E os meninos hoje estão bem pra frente, né? Os meninos estão bem pra frente. E a gente precisa saber adequar a realidade de cada pessoa, a vivência, inclusive familiar. Mas o Estatuto da Criança e Adolescente, por exemplo, é proibido qualquer tipo de relacionamento antes dos 14 anos de idade. Está lá escrito no Estatuto. Então, a gente precisa falar isso em consultório. Isso. Eu recebo no consultório pacientes com 13 anos de idade, com 12 anos de idade. E é difícil, às vezes, lidar com isso, porque essas meninas que têm esse interesse mais aguçado, geralmente foram meninas que menstruaram muito cedo, que a gente sabe que os hormônios causam várias modificações no corpo e na nossa mente. E essas modificações despertam interesses que numa criança, muitas vezes, não iria despertar. E aí, ela menstruou a primeira vez aos 9. Aos 12, ela já tem uma consciência do que é uma relação a dois muito maior do que uma outra criança que tem 12 e que ainda não menstruou. Então, elas têm curiosidade, elas têm interesse, elas gostam de fato, né? E aí você precisa realmente levar a uma consciência maior, até porque essa criança não é mais uma criança, e se ela tiver relação, ela
pode, Ela pode inclusive, gestar, engravidar. é. Ela pode gestar. Então, é necessário, neste caso, principalmente, muito mais diálogo. Porque ela precisa saber o que é que significa a menstruação, ela precisa entender que isso é uma coisa boa, mas que traz consequências e que as decisões que ela tomar a partir de agora podem trazer reflexo para a vida inteira. E lembrar que a gente tem um profissional de saúde para nos acolher nisso. Então, assim, ninguém precisa estar afiado, pai e mãe. Eu estou falando para você que não é da área de saúde. Eu preciso conversar sobre tudo isso com meu filho. O que não for confortável é o momento de levar na ginecologista. E o mais interessante disso é que as mulheres naturalmente já fazem isso. Então é muito comum Sim. quando a mãe percebe, ela já começou a surgir os pelinhos na axila, o broto mamário apareceu, elas... Doutora, levei no pediatra, mas será que já não seria interessante trazer aqui para você bater um papo com ela? Eu acho ótimo. Sempre falo para todas, tragam, que eu converso de boa. Eu tenho no consultório uma preciosa, que é minha vulva de pelúcia, maravilhosa. E é interessante porque eu tenho uma câmera no consultório. Sim. Né? O coposcópio, né? Você conhece o instrumento da ginecologia, que é um videocoposcópio. Então, ele projeta aquela imagem que eu estou vendo na tela. Então, eu pego a minha preciosa, que ela tem cores diferentes para partes diferentes, eu entrego a menina que tá ali comigo e faço, isso aqui que você tá vendo ali, corresponde ao quê? Aí na preciosa. Legal. A parte Vai dar uma roxinha. aula de anatomia. Pra conhecer Exatamente. que Aí eu cada explico. coisa. E elas acham o máximo. Elas acham o máximo. E Mas assim, você gente, deixa tudo mais tranquilo também, viu, E não Lud? só isso, né, gente? Recentemente a gente estava conversando aqui que teve uma ex-participante do Big Brother que colocou um OB para uma prova. Um absorvente um absorvente interno, né? interno, achando que se desse vontade de fazer xixi, O OB ia o conter, OB né? ia conter. Até alguém dizer, mas o buraco é diferente. Então, veja que essas pessoas, as mulheres e os homens, muitos não têm essa informação básica sobre o nosso corpo. E isso é um dos principais problemas em sexualidade. Eu vou lhe dizer assim, eu sei que o machismo é algo que tem um impacto muito forte na sexualidade feminina, a necessidade da gente de arregaçar as mangas, de sair para o mercado de trabalho, de se inserir, de construir a nossa autonomia, de ser independente, é algo que também tem um impacto muito grande na sexualidade, mas para mim, no meu dia a dia de consultório, eu acho que o principal problema é a falta de educação em sexualidade e o autoconhecimento. Eu consigo facilmente dizer para vocês assim que muitas pacientes que buscam meu atendimento com questões sexuais, elas têm uma dificuldade muito grande de perceber o próprio corpo e falta de conhecimento em sexualidade porque ninguém ensinou. Sim. Porque é isso que você está falando, né? Nas escolas. Até algum tempo atrás me convidaram para uma mãe que tem um aluno numa escola, queria muito que eu fosse fazer uma palestra e ela tem um conhecimento com a diretoria e conversou. E, gente, vocês não têm ideia da dificuldade que é A burocracia, isso. né? É uma dificuldade muito grande porque existem pais ainda hoje que não acham querem, né? que se você levar esse tema para dentro da sala de aula, para conversar com os adolescentes, você estará estimulando Aquela... que eles façam sexo. Ai. E é exatamente o contrário. Às vezes, quando aquelas adolescentes começam a aprender a respeito do assunto e começam a ter autonomia sobre o próprio corpo, elas têm muito mais facilidade em dizer não. Sim. Do que se submeter. Porque eu costumo perguntar muito dentro do meu consultório a idade em que as mulheres tiveram a primeira relação sexual. Eu pergunto para todas elas. E pergunto também o que fez com que elas tivessem a primeira relação sexual. E quando você vai aprofundando, às vezes elas respondem assim, não, porque eu quis, na primeira consulta. E aí quando as pacientes se sentem íntimas e que eu vou aprofundando o conhecimento, muitas falam, eu sofri abuso. Muitas falam, eu tive a primeira relação sexual porque eu me senti pressionada, porque o meu namorado disse que se a gente não tivesse a primeira relação, o relacionamento ia acabar. E aí você falou uma coisa, Lúcia, assim... Não por uma escolha dela. Não foi uma escolha, exatamente. E muitas mulheres não sabem nem que foram abusadas. Né? Exatamente. Não é? Então, assim, inúmeras. inclusive, recente teve um caso, né, que a menina foi abusada e ela questionou, eu acho que eu fui abusada.
né? Então, assim, Não teve ela nem não a consciência. sabe nem o que é permitido, o que não é permitido. Ela não sabe o que ela permite, o que ela acha que pode. Então, assim, às vezes aquela mão boba, ela acha que, ai, tudo bem. Então, ela não sabe nem o que é que ela tá disponível para aceitar. Então, eu tenho uma amiga, você falou assim, os pais acham que estimula. Eu tenho uma amiga que tem um filho que é homossexual, e quando ele tinha 12 anos, ela chegou para mim e falou assim, Nai, eu queria botar fulano na terapia, mas eu tenho medo dele se estimular a ficar homossexual e gerar um preconceito muito grande. Eu quero que meu filho seja homossexual. Eu disse, vem cá, você acha mesmo que a terapia vai desfazer ou não fazer seu filho ser homossexual? Não, Nossa. ele é homossexual. A terapia só vai fazer amortizar o sofrimento que ele vai ter em se revelar homossexual nessa sociedade tão machista. Exatamente. Então, trazer a informação da sexualidade para adolescentes e crianças vai facilitar. Desde quando informação demais faz mal, gente? Não, só acrescenta. Conhecimento é tudo. E assim, eu gosto sempre de trazer, assim, para quando eu tenho oportunidade, eu sou filha de ginecologista. E sou ginecologista, e desde muito cedo eu sei o que é, né? Vagina, ânus, uretra, e conheço muito bem meu corpo, graças a Deus tive uma informação. E engraçado que outras mães que viam minha mãe ginecologista achavam minha mãe muito pra frentex e achavam que aquilo estava estimulando. Eu acho que eu fui a última das amigas assim a ter relação sexual. Engraçado. Então não é estímulo, é conhecimento. E olhando para trás sobre a minha educação, eu percebo muitas coisas que eu consegui perceber no ambiente, uma inadequação de algum comportamento que eu estava sendo submetida, porque eu tive essa orientação. Então, o conhecimento, ele não vai evitar que aconteça alguma coisa ruim com você, mas ele lhe dá clareza para saber o seu limite. E o que porque você às permite vezes, ou não. não, porque assim, às vezes, algum problema acontece, nunca é culpa da vítima, mas às vezes a vítima não sabe nem Dizer que não. está sendo a vítima. Até ela trazer isso em consultório, até ela enxergar alguém que passou por isso. E as redes sociais têm essa função também. Tem muita coisa ruim na internet, mas a rede social faz isso também. Ela traz alertas que você nem sabe, né? Que ela estava sendo abusada num consultório, como infelizmente, a gente escuta aí, pessoas que foram abusadas num procedimento. Então, o conhecimento é para ser fornecido para aquela pessoa ter discernimento de quem é, do seu corpo, dos seus desejos. E também, ele é tão importante, mas às vezes pode assustar. Por exemplo, cresci sabendo que era sífilis, gonorreia, HIV, gravidez na adolescência. Mas e a parte do sentir? Do sentir sexual, do prazer. Sentir prazer não deve ser vergonhoso. E vai ter um momento que a gente precisa conversar isso. E a gente não pode ter vergonha do nosso corpo, né? Então, isso é uma outra coisa que eu vejo muito na sociedade, uma exigência muito grande de performance da mulher. Então, a mulher, ela tem que desempenhar inúmeros papéis, e ela precisa estar com um corpo de um determinado modo, e as pessoas têm um pensamento de que só alguns tipos de corpos merecem sentir prazer, outros não. E quando você tem autonomia e você conhece verdadeiramente o seu corpo, você sabe exatamente o que é que lhe agrada. Uhum. Então, muitas mulheres, por exemplo, chegam no consultório e falam, doutora, eu não tenho desejo sexual. Eu não sinto vontade de fazer sexo com a minha parceria, ou quando eu faço sexo, eu faço muito mais sexo para agradar. E eu acho que eu tenho um problema aí de uma testosterona baixa, que é a coqueluche do momento, é essa, testosterona para desejo sexual. E eu costumo falar para as pacientes, eu digo, veja, converso longamente para saber ali dentro daquele contexto de vida em que se encaixa a ausência ou redução do libido, e eu falo sempre, né, que a libido é um contexto biopsico-sociocultural. E a parte bio é a menorzinha a testosterona vai agir na bio. A testosterona só age na bio, que é a menor parte da palavra, né? O resto todo tem uma outra conotação. E aí, como é que uma mulher
que não construiu ao longo da vida essa sensação de prazer, do que ela gosta, de como ela gosta, do que ela não gosta, de como ela quer ser tocada, como é que ela vai falar? Ela vai saber falar para o outro. Olha, eu quero que você me lamba. Eu quero que você Faça sexo oral. me toque Sim. com uma firmeza maior, porque desse jeito não é suficiente, ou você tá tocando de uma forma muito firme e tá machucando. Uhum. Então, ela não sabe falar. E fica muito naquele sexo performático, que é aquele sexo do filme pornô, que os homens têm acesso e acabam transpassando aquilo para a realidade, transportando aquilo para a realidade dele. E o sexo pornográfico, ele não tem nada a ver com o sexo real, é completamente diferente. Ô, Ludi, você falou aí uma coisa, me lembrou assim, muitas vezes a mulher, inclusive, é tolhida pelo cara de ter uma performance a mais, que ela é exibida, ela é demais, ela é dada, ela é rodada, né? Quantas vezes a gente fala isso? Às vezes a mulher fica até inibida de se expor para o cara não pensar que ela é rodada, como se aquele ali, né? O homem pode ser o que ele quer e a mulher tem que ser, eu brinco, não posso falar o nome, mas é recatada e do lar, né? Pois é. Porque a mulher, muitas vezes, foi colocada num lugar que ela não fala sobre prazer, como se Mas isso não isso fosse. vem desde a criação, Sim. né? A ausência do falar sobre prazer. São coisas simples. Eu dou exemplos na minha casa. Os meus filhos estão extremamente acostumados a me ver com o meu parceiro tendo momentos de carícia. Então, a gente se abraça muito, a gente fica muito junto, ele faz muito carinho no meu cabelo, a gente senta, às vezes eu sento no colo dele e a gente fica brincando e eu não tenho a menor vergonha de expor isso dentro da minha vivência familiar, o afeto, porque isso é afeto, exatamente. Sim, sim. E afeto também é sexualidade. Sim. E aí, muitas pessoas viveram em lares em que os pais nem se tocam. Só tem momento de intimidade, que é aquela coisa da intimidade para fazer o sexo. Não é a intimidade do namoro, do carinho, da parceria. Sim. Não normalizam o toque. Sim. Se você não vivenciou isso como algo normal, você não normaliza isso nas suas relações. Se você não aprendeu a ter prazer, se não lhe foi permitido, se lhe foi amputado a possibilidade de você se descobrir porque é sujo, é feio. É aquela frase sempre clichê que a gente já vê. A menina chama perereca, barata, o menino, né? Pinto, pau. Chega a boca enche pra falar. E as meninas sempre... E as meninas sempre envergonhadas, pequenos Ludi, apelidos. eu vou pra uma coisa assim que... E ainda mais quando faz assim, né? Tira a mão daí. Tá sujo. Né? Isso aí é sujo. Sabe uma coisa que me agride, assim, profundamente? Na essência da infância. Eu tenho 2 filhos pequenos, né? Você conhece meus filhos. E a minha sobrinha tem a idade do meu filho mais velho. E é menina. E anda de short nos aniversários. E meus filhos andam de bermuda sem camisa. Então, tá de vestido, tem que colocar um short por baixo. A menina, ela é tolhida o tempo inteiro na infância, na essência do prazer, do brincar. Então, vai descer de escorrega, fecha as pernas, bota o shortinho. Eu entendo de verdade, porque a gente tá vivendo num mundo doentio, assim. Eu entendo que existe um olhar malicioso que pode facilitar um assédio, né? Eu tava vendo uma reportagem dessas, eu não lembro exatamente onde foi, mas foi uma reportagem que captava o olhar das pessoas ao entrar em um determinado ambiente. Captava o olhar. E aí, eu acho que era no metrô, né? Então, era um aparelho que tinha essa capacidade de verificar o olhar, e aí os homens entravam e eles olhavam em linha reta, no sentido que eles estavam indo. As mulheres olhavam assim, ó, varredura. Por quê? Ver os perigos que tá ali, né? Porque a gente vive assim. E é inevitável, eu jamais vou falar, até porque a gente sabe que os abusos, a maioria dos abusos acontecem com pessoas conhecidas e próximas, e tá aí a importância, porque é tão importante a gente conversar com os nossos filhos, porque não é só a menina que é abusada, menino também é abusado. Sim. Então, é tão importante a gente conversar sobre os nossos filhos, sobre esse cuidado do que é privado, do que não é, do ter um adulto de confiança, de você gritar, de você reclamar, de você dizer não quero, não posso. Porque, e a gente fica de olho
nas meninas, porque a gente sempre tem esse pensamento de que as meninas são mais vulneráveis a esse tipo de situação. Então, você tem que andar com shortinho, você não vai poder ficar com sua perna aberta por isso e por aquilo. Ai, gente, eu acho isso me agride de uma forma. A minha filha tem 14. Ela vive em um lar em que se sente extremamente segura, os meus 2 filhos. E a minha filha já é uma mulher feita, já menstrua e tudo mais. E ela se sente livre dentro de casa e ela anda com total liberdade, às vezes com camisão, sem nada por baixo, até porque eu falo sempre que é pra ficar em casa sem calcinha, porque é saudável para o nosso corpo, né? Então ela se sente muito confortável e segura dentro desse ambiente. Mas ela também sabe Que fora de casa. que fora de casa ela tem que ficar de olho. Quando ela vai para casa das amigas, quando ela vai dormir fora de casa, ela já tem segurança e autonomia para ir de encontro a qualquer tipo de situação, porque eu converso com ela sobre isso. Mas você tá entendendo que o que eu tô falando é da essência Da gente precisar ter que fazer ter que isso. fazer né? isso. Mas, e infelizmente, É a realidade. é uma realidade. Mas você tá entendendo que o tolhimento, se é que existe essa Total. palavra, Mas aí começa aí. Eu acho que é exatamente sobre isso. Por exemplo, se a gente está mais vulnerável e a gente precisa ser mais informada e a gente tem Exatamente. esse olhar É essa a nosso, questão. a gente precisa olhar a nossa proteção, mas também a gente precisa conversar sobre o outro lado. Exatamente. Então, a sexualidade na mulher, muitas vezes, quando começou a ser abordada em forma punitiva. Fecha as Punitiva. pernas, tira a mão Sim. daí, não use short curto. E negativo e perigoso. E perigoso. Né? E negativo e perigoso. Só que isso faz parte de uma sociedade adoecida, que a gente precisa sentir uma certa proteção, porque os olhares e tudo. Porém, essa mulher precisa também saber. É bom sentir prazer, o sexo é bom, o consentimento é necessário. E se não tá bom, resolva. Exatamente. E se não tá bom, resolva. Mas você né? sabe, você falou aí de consentimento. Por exemplo, eu trago muito para meu filho. Eu não quero. Sim. Às vezes ele vem subir em cima de mim, assim, meu filho é muito motor, e aí eles vêm em cima de mim, eu fiz, aqui é meu corpo. Eu não quero. Eu preciso o tempo todo estar. Ele tem que entender que quando uma mulher, seja eu, mãe dele, ou qualquer outra, diz assim, eu não quero, você tem Sim. que parar. Sim. Entendeu? Então, o tempo inteiro, até porque isso me incomoda, né? Então, eu sei o meu limite corporal, Sim. me incomoda, e eu falo assim, filho, a mamãe não quer. E o respeito, ele é construído não só na sexualidade. A sexualidade é um ponto sobre permissão. Mas o respeito é nas relações dentro de casa. Mas por que é tão De importante a permitir gente conversar sobre isso? Porque do mesmo jeito que você falar isso para o seu filho e ele precisa entender isso também, ele também vai precisar entender, não sofrer e não ter uma frustração quando uma mulher virar para ele e falar, eu não quero, eu não posso, porque é justamente essa ausência de frustração que é a causa de tantas violências e feminicídios que a gente tem visto hoje em Gente, dia. o povo recebe A um não negativa. do namoro Pronto. e é motivo Né? A de você negativa. exterminar uma pessoa. Meu amor, não faz parte da vida. Você vai receber muito mais não do que sim na sua vida. O sim é o lucro. Porque normalmente é não, é se ocorrer. Porque normalmente é o não. Então, isso é importante, porque, inclusive, isso pode frustrar e gerar também problemas dentro daquela relação. Porque, às vezes, por exemplo, ela sempre me diz não. Eu recebo no consultório, às vezes, as pacientes que o marido vem junto. E ele faz assim, doutora, mas ela sempre diz não. Ela sempre tem um motivo para não transar. E aí eu vou perguntar, mas por que é o motivo para não transar? Na maioria das vezes é aquela construção familiar típica Sim. daquele homem, daquela mulher que saem de casa para batalha, para trabalhar, mas aí quando o homem chega em casa bem bonito, com uma cerveja, No sofá. né? Sim. Uma cerveja no sofá, comendo um tira-gosto, uma amendoim, a mulher uma preparou. azeitonazinha. E a mulher chega em casa, não tem tempo nem de tirar a roupa, porque o filho já tá, mãe, eu tô com fome. Sim, já E tá na cozinha, eu preciso ajeitando o comer, lanche. ela já chegou, já tá lá, e o cara tá de boa, mexendo no celular ali, ó. Pois jogando é. conversa fora, tomando uma cerveja. Porque eu preciso desestressar, porque eu cheguei do meu trabalho cansado. Digo, meu irmão, eu também tô. É. Aí quer, lá na hora da cama, que esteja todo mundo feliz e descansado na mesa. Não vai Eu rolar, sempre nega, falo não vai isso. rolar, não vai rolar. Eu sempre falo, Lud, o trabalho leva 3 horas. Vamos lá, o trabalho de organizar uma casa, vamos lá. Você chegou, o trabalho leva 3 horas. Se você fizer metade e eu fizer metade, aí vai levar 1h30. A gente vai Nessa ficar 1h30, tu pode fazer qualquer coisa, meu irmão. Eu vi um vídeo essa Não tem semana. nada mais sexual pra uma mulher
do que ela chegar em casa. Tá tudo arrumado. Meu irmão, o filho já tomou banho. Ele já tomou banho. Já comeu. Filha, já tá de dente escovado, pronta pra dormir. Já botei pra dormir, amor. Ele não precisa nem de fazer preliminar nenhuma. Até porque isso é um excelente preliminar. É o melhor preliminar que existe. Ô, Lúdia, você falou aí da testosterona, eu lembrei. Uma paciente chegou uma vez no consultório, chegou e sentou. Doutora, eu vim aqui pra senhora prescrever testosterona pra mim. Aí eu fiz assim, baseado em... Que? Aí ela fez, doutora, porque eu vou terminar meu casamento tá horrível, eu preciso de testosterona. Aí a primeira coisa que eu fiz assim, certo, como está seu casamento? Aí ela, doutora, eu tenho vontade de matar meu marido de manhã, de tarde e de noite. Aí eu disse, veja bem, que vontade enlouquecedora de namorar com esse rapaz, hein? Você jura que é uma testosterona que vai resolver isso aí, amor? Não é? Então, algo... Outra vez a paciente chegou e falou assim, doutora, eu tô precisando engravidar. Aí eu fiz, tem quanto tempo você tentando? Veja, doutora, meu marido trabalha de turno. E a gente só se vê dia de domingo. Meu Deus do céu. Que aí eu perguntei, você tá namorando no dia certo? Uhum. Então, gente, assim, é um cenário muito maior, e, assim, né? E fisiologicamente, que Lud vai abordar isso melhor ainda, fisiologicamente, pra gente, o ato sexual, ele é composto, né? Primeiro, por uma excitação. Posteriormente, vem o prazer. Tem as fases lá que Lud vai falar, né? A gente parte do desejo. Do desejo, excitação, orgasmo e resolução, que é, né, aquela parte que a gente tá ali, nem toque, porque até incomoda se tocar. E esse caminho pro homem é muito mais rápido. Eu brinco assim, que homem é fósforo. Não, Riscou, ligou. E mulher é fósforo. É. Vai riscando, riscando, até o fogo pegar. Então, é todo um processo diferente, que é comprovado fisiologicamente, essa diferença entre existe homem e mulher. o ciclo da resposta sexual de Basson, né? Que foi uma grande estudiosa a respeito do desejo sexual feminino. E ela identificou justamente isso. Existem dois tipos de desejo. Existe o desejo sexual espontâneo e existe o desejo sexual responsivo. O espontâneo é esse. Né, muito comum na juventude. Algumas mulheres têm muito desejo sexual espontâneo no período da ovulação, que é claro que a gente se sente assim, ó, tipo eu, de vermelho. Mas... Ô, Lúdia, a paciente falou pra mim, é um desejo touchscreen. Pronto! Exatamente. Funcionou, é exatamente isso. E existe o desejo responsivo. Os homens têm muito desejo sexual espontâneo. Os homens são estimulados sexualmente o tempo inteiro, né? TV, as mulheres com roupas na televisão, aquela coisa toda. E nós não. E aí a gente tem momentos de desejo sexual espontâneo, mas quando você tá em um relacionamento longo, naquela rotina do dia a dia, a gente tem muito mais desejo responsivo. Uhum. Então, o parceiro desencadeia aquele desejo, ele procura. E por que a mulher cede? Ela cede por vários motivos. Ela cede porque ela gosta do carinho, ela cede por conta da intimidade, ela cede porque às vezes ela pensa assim, poxa, eu passei a semana toda dizendo não, agora eu vou dizer sim, senão esse homem vai arranjar outra. E aí vai. Só que no meio da relação sexual, ela se percebe excitada. Então, ela tem um desejo responsivo. Sim. Ela responde ao estímulo, ela tem excitação, inclusive tem satisfação com orgasmo e uma relação sexual tranquila. Então, você é normal. É isso aí. É assim que funciona na maior parte das vezes. Agora, não é por causa disso que a gente vai ficar simplesmente alheio à nossa sexualidade e achar que tem que partir sempre do outro. O responsivo não necessariamente vem do outro. Você pode procurar essa... E outra, né? Exatamente. A gente tem essas ferramentas de uma leitura, que seja mais, né, que estimule. Nós somos pensar em seres sexo. sexuais. Então, a gente precisa agir sexualmente. A gente precisa criar ambientes, repertório, um cenário que desperte a nossa sexualidade. Porque do mesmo jeito que você gosta de se sentir desejada, a parceria também gosta. Uhum. E aqui eu tô falando homem e mulher, mas às vezes acontece muito em relações homoafetivas, mulher com mulher. Homem come pega fogo, porque os dois têm um funcionamento. As mulheres tendem a ser, na maioria das vezes, mais tranquilas, no sentido de, ela não tá afim hoje, eu vou respeitar. E aí acaba que essas mulheres vão em relacionamentos longos e acabam virando boas amigas. Sim. Elas acabam virando boas amigas, sim, porque elas vão nesse, de uma da outra, e elas não se provocam duas sexualmente. responsivas e não se provocam sexualmente. Não se provocam sexualmente. Então, é um
processo que tem que ser consciente, intencional. E quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer. A lei da inércia é física. Quanto menos a gente faz, menos a gente quer fazer. Então, se você não pensa em sexo durante o dia, se você não se estimula sexualmente, se você não sabe das coisas que você gosta, e principalmente se você faz sexo única e exclusivamente para agradar o outro, aí é que tá o maior problema, porque o nosso cérebro, o nosso corpo não é burro. Então, toda vez que a gente vai transar, né? Diferente do homem, que nitidamente você percebe a excitação porque o pênis fica ereto, a mulher tem um buraco, né? Que os homens ficam assim, então, já tá ali pronto, já veio pronto, não precisa fazer nada. E não é assim. Só que aí a mulher se submete a um homem excitado que não se preocupa em despertar nela a excitação para ter a relação sexual, e aí ela permite ser penetrada, ela finge um orgasmo que não aconteceu. Aí o cérebro vai dizer o quê? Ah, pra que eu quero fazer isso? Se sempre quem vai sentir prazer é só o outro, não sou eu. Então, tu vai defendê-la não dando vontade. Exatamente. E outra coisa, Lúdia, que exatamente. você falou aí, você falou uma palavra assim, espera o outro tomar a iniciativa. O marido vir atrás, desejar, o marido ir atrás. Então, assim, você vai ficar o tempo todo esperando alguém decidir por você. Exatamente. Né? Então, Isso. assim, eu queria que você trouxesse o que é que você falou aí, né, de pensar em sexo durante o dia, mas a gente sabe que na nossa prática é um furacão, o caos vai tomando conta do nosso dia. O que é que você sugere para essas mulheres trazerem um pouco mais de intimidade com o sexo, né, com o ato sexual, com a sexualidade no dia a dia, para fazer de forma, você falou assim, intencional, eu acho que a palavra é essa, você ter a intenção, Você tem que né? pensar. Eu né? quero ensinar meu corpo a querer mais sexo. Como é que eu Isso. posso? Você vai ensinar ensinar? seu corpo querendo mais sexo, buscando conhecimento sobre sexo. Então, existem contos eróticos que você pode começar a ler. Existem alguns seriados, tem aí esse Bridgerton que ficou tão famoso, a primeira, segunda temporada. Mas, depois fica um negócio meio assim. Mas, assim obrigatório. É quase isso. Mas existem vários filmes, vários livros, né? Existem vários escritores E que... isso não é, vou interromper 2 minutos, isso não necessariamente é pornografia. Não, Tá? Não, de jeito nenhum. Porque às vezes a Forma mulher nenhuma. acha que, tipo assim, do mesmo jeito que vou pros brinquedos sexuais, Tem né? até vergonha, né? Isso. Tem vergonha, achando que é errado. Ai, Pois é. gente, por favor. O que a gente precisa fazer é o que vocês estão fazendo. É falar e falar e falar e falar Você não, sobre... nós. Pois é, né? O que Falar nós estamos sobre, fazendo. desmistificar. Primeira coisa é falar. Falar com as amigas, né? Tudo parte, na verdade, do autoconhecimento. Então, em algum momento aqui que a gente está falando, a gente vai tocar em alguma pessoa que vai ouvir esse podcast e vai falar, poxa, eu tô precisando dessa informação. Então, a primeira coisa é essa. A gente precisa entender que somos seres ativos sexualmente e que a passividade não funciona bem no sexo. E aí, você vai buscar conhecimento. Você vai ler. Eu quero que você esclareça aqui para quem está ouvindo, é o autoconhecimento físico, que nós falamos disso, e o que é autoconhecimento clitóris, né? Emocional. Porque às É, vezes o a mulher não sabe nem o que é autoconhecimento clitóris, né? isso. E as pessoas acham, muitas mulheres acham que não chegam ao orgasmo, não têm capacidade de chegar ao orgasmo, porque na maioria das vezes não conhecem nem o clitóris. E o clitóris é o nosso ponto auge de neurônios que estão ali para fornecer prazer. É um botão. Na verdade, Que nós mulheres temos um né? órgão Exatamente. cuja única Função responsabilidade é nos dar prazer. Lógico que assim, o desejo e o orgasmo são cerebrais. É a primeira coisa que a gente tem que entender isso. Que a mulher pode ter orgasmo sem ter estimulação clitoriana, tá? Porque tá tudo aqui na cabeça. Sim. Mas, obviamente, onde tem mais terminações nervosas e onde é mais fácil a gente conseguir atingir esse orgasmo e essa fonte de prazer é a estimulação clitoriana, sem sombra de dúvida. Desbloquear o cérebro no clitóris. Exatamente, é mais fácil desbloquear o cérebro no clitóris. Então, assim, existe esse ponto de autoconhecimento. Superar a vergonha, superar o medo, né? É comprar
um brinquedo sexual, é se tocar. permitir, Tem mulher que é não se se toca. tocar. Exatamente, é pegar um espelho. Às vezes começa por pegar um espelho, sentar na cama ou no vaso sanitário e olhar a vulva. E saber que o lugar de fazer xixi é diferente de onde sai a menstruação, de onde saem as fezes, porque tem mulheres que simplesmente não sabem dessa informação. Então, aqui são nichos completamente diferentes. Se a gente pensa que é uma mulher que já tem algum conhecimento a respeito disso, o ideal para ela, sem sombra de dúvidas, é buscar esses contos, essa leitura mais erótica, esses filmes sedutores, é fazer brincadeiras sexuais com o parceiro, é no meio do dia lembrar de mandar aquela mensagem Apimentar, né? Exatamente. É o ir em uma loja e comprar uma lingerie diferente, é o ir na academia e começar a fazer uma atividade física e se cuidar, é o aprender a se olhar no espelho e gostar do que vê, independente da celulite, independente de que você Isso não pariu. tem a ver o corpo, né? Não tem a ver com o corpo. Porque né? existe uma cobrança muito grande. Existem mulheres que não conseguem se libertar sexualmente porque não aceitam o próprio corpo. E que não conseguem nem ter relação no claro. É só de luz no apagada. Então, é um mundo muito vasto. Sim. É um mundo muito vasto, que varia de pessoa para pessoa. Mas é aquilo que eu falei no início. O principal é educação em sexualidade e autoconhecimento. Porque se você se conhece, se você se respeita, você sabe do que você gosta, já é mais do que meio caminho andado. E o que não ter- gosta também, né? O que não gosta também. E não ter vergonha de dizer isso para sua parceria. E experimentar. Viu, Sim, Naná? Que também sim. experimentar é uma coisa bem interessante, chega a ser divertido. Eu lembro de um casal de Saído amigos. de sempre, né? Eu lembro de um repente é casal bom de e eu nem amigos sei. que comprou preservativo neon, camisinha neon. Meu Deus. E aí foi tão interessante porque eles disseram assim que eles estavam naquela empolgação de usar essa camisinha neon e que eles apagaram a luz pra botar a camisinha neon e que foi engraçado que eles colocaram a camisinha neon, que eles tiveram uma crise de riso tão fantástica que a camisinha neon foi fazendo assim, ó. E o orgasmo foi só da risada. E bota orgasmo nisso, né? Porque você Imagine. tem uma boa gargalhada Não, com a parceria. Isso também é experiência sexo, maravilhosa, gente. né? Pois é. Maravilhosa. Pois é. Então, e lidar, quando você lida com sexo como uma brincadeira, Como algo natural. que é natural e que faz parte do seu cotidiano, fica leve, você se permite ter um momento de gargalhada no sexo. Quantas pessoas já não desequilibraram e quase caíram transando, que começaram uma Sim, posição uma e que perceberam que esse negócio não vai dar certo, travou A coluna. Pronto, né? Deu caruara, as pernas começou a doer, e para aí que esse negócio não tá dando certo. Então, isso é a naturalidade com que a gente tem que falar sobre sexo, é a naturalidade com que a gente tem que falar dos nossos afazeres diários, das nossas obrigações, dos nossos compromissos. E aí, quando a gente, no momento em que a gente conseguir falar com essa naturalidade sobre sexo, aí a gente vai resolver o problema sexual de todo mundo, porque todo mundo tem problema E sexual. eu acho assim também, existe, você falou tanta coisa assim que o que me resumiu foi intimidade. Né? Porque você falou, como é que você fala com seu parceiro que gosto disso, não gosto daquilo, quero isso, quero experimentar uma coisa nova, sem se sentir julgada, né? Faça falo coisas aqui, novas. Eu falo aqui, repare. Meu marido já tá acostumado a lidar com isso, mas eu digo pra ele e pras pessoas com quem a gente conversa a respeito disso que eu ensinei ele a fazer sexo comigo. Eu ensinei. Não é que meu marido não soubesse fazer sexo, mas ele não sabia fazer o sexo que eu gostava. Sim, perfeito. Era muito fácil eu dizer, vai embora, esse negócio não tá dando certo, esse sexo não tá bom, não quero mais saber de você. Não. Eu fiz assim, meu irmão, essa língua tá muito dura. Esse negócio aí que não tá bom. E aí a gente vai. É um investimento, amor. E aí Até hoje, depois porque- de 16 anos de casado, e o que? Acho que 17, 18 de relacionamento, é muito melhor do que quando começou. Porque a gente já sabe onde é que toca no outro e que é bom. E outra coisa também, dele também sentir a vontade de fazer isso. Ó, Lud, eu quero assim, assado. Então, que parceria maravilhosa. É a gente conversar com naturalidade com nossos E parceiros. desconstruir Né? o machismo tão arraigado Não pode ali. isso, não pode aquilo. Pra mim é uma perda de tempo. Quando o homem fala, eu não gosto que minha esposa use brinquedo sexual. Eu digo, meu filho, você é burro. Você não sabe o que você tá perdendo. Você não sabe o que você tá perdendo. É aquela nota 10 que você tira que você não faz nem esforço. Ô, Lud, eu vou além Você também. tira 10 sem esforço. Eu vou além também, porque eu já presenciei algumas mulheres falando isso, de tipo assim, a mulher se arruma toda, mete aquela lingerie, comprou,
Aí E o cara todo desorganizado. E o marido nem tchum, a mulher tá ali esperando uma mega expectativa. Tipo assim, ô coisinho, me note. E coisinho. E aí, coisinho podia estar cansado. E aí, mulher, não fique na inércia também. Se você quer, vá lá, coisinho, olha como eu estou linda pra você. Não, E a partir daí, né? Porque também tem o dia do coisinho tá cansado. Tem. Então- Todo mundo pode dizer não. Exatamente. Né? Todo mundo E se, não é não. E se ele também não mas é porque quiser, a mulher é já não. se sente frustrada e fala assim, nunca mais eu vou tentar isso aqui de novo. E né? também tem que saber ouvir ou não, É. né? Então, É, a isso gente tem que saber ouvir ou não. Porque E a os homens não sensibilidade costumam de dar o perceber. não. E a sensibilidade homens. de perceber também, né? Então, assim, é a coisa da intimidade. volta pra Porra, se você intimidade. percebe que... Gente, desculpe. Eu tô muito tranquila aqui. Mas se você percebe que o cara tá num dia que chegou já ali tenso, preocupado com alguma coisa de trabalho, que não tá se sentindo confortável e tal, não vai, Uhum. né? Às vezes os homens têm uma fissura por futebol, não adianta você passar na frente deles Na de hora do lingerie, jogo. porque a caixa do futebol tá ali na caixa do futebol, ele não vai nem olhar você. Uhum. Então também tem que perceber esse contexto, né? Que tem que funcionar tanto para um quanto para o outro É. também. Até porque o outro não tem que estar sempre pronto pra gente, não. Não, Né? não. Mas, assim, a gente dá sinais. É bom que esteja. né? É bom que esteja. A gente dá sinais. É bom que E- esteja. Eu sempre tô pronto, Eu aqui né? no esforço, meu amor, esteja. Sempre, não, é bom sempre ter alguém Monte pronto. essa barraca que hoje eu vou deitar. Eu vou ter que falar, meu marido vai dizer assim, eu tô sempre pronto, você que é igual, gente, deixa ela com as coisas dela, É. deixa ele com as coisas Mas, dele. gente, às vezes o sexo, ele ele é a libido da vida, Da vida. né? Às vezes você tá ali esgotada, assim, emocionalmente. Fisiologicamente, a produção de hormônios no sexo regula a frequência cardíaca, melhora a pressão arterial, promove vasodilatação, libera hormônios de bem-estar, de prazer, melhora a qualidade de sono, melhora a memória. Então eu falo assim, ó, vamos fazer como remédio. Que se você faz como remédio, minha irmã, você vai sentir o efeito lá na frente. Está acabando, infelizmente, Infelizmente. mas doutora Lude trouxe algo muito importante. A gente vai ter que ter outro Sexo- episódio desse aí. Sexo gente. é vida, sexo é felicidade, sexo é saúde e sexo é intimidade e conhecimento. Você Para com precisa você, né? conhecer seu corpo, você precisa conhecer o que você gosta, você precisa comunicar o que você deseja. E se a gente pudesse libertar das amarras e ter sempre ao lado pessoas que a gente pode trocar, se você precisa de um profissional que te ajude nesse caminho, uma terapeuta sexual, uma ginecologista, não meça esforços para buscar essa felicidade que é o prazer sexual. Muito obrigada, doutora Lude. Eu que agradeço, foi Arrasou. divertidíssimo. Para acabar. Gozamos. Para acabar, queremos que você Gente, eu já tinha escolha. esquecido. Eu já tinha esquecido, porque foi tão intenso. Senhor, eu já ia me ter outra pergunta. É porque a gente já está na quarta, quinta, A gente né? tá com tanta intimidade, Já amor. teve rapidinha no começo, já teve primeiro, segunda, terceira, estamos agora para finalizar. Queremos, por favor, que você escolha duas mulheres, pode ser uma pessoa que você conheça ou não, para agradecer e uma que você admira. Uma mulher que lhe inspire, assim. Gente, assim, minha irmã é uma pessoa extremamente importante para mim, né? Eu falo pouco sobre ela, mas ela foi meu porto seguro durante toda a minha infância e adolescência. E eu perdi um pouco de conexão, mas eu sempre me espelhei nela. Então, é uma pessoa que, assim, me inspira bastante, né? E a outra é o quê? Que eu chego aqui emocionada. Que bom que você se emocionou. Que bom e que ela vai ouvir isso, né? Isso é vai, pessoal, muito importante. E a outra que você quer agradecer. Agradecer, eu tenho que agradecer a minha mãe, né, gente? Não tem como eu não agradecer a minha mãe. Minha mãe, hoje eu cuido dela, mas ela foi a pessoa que me trouxe ao mundo, que me permitiu ser o ser humano que eu sou, com todas as falhas e qualidades, e batalhou, acreditou e fez muita coisa pelos filhos. Então, eu tenho que agradecer 100% a ela. Eu estar aqui sentada hoje, fazendo o que eu faço, é por causa da minha mãe. E fez esse ser maravilhoso, iluminado, Linda. autêntico, que a gente teve o prazer de receber aqui. Prazer. Obrigada, amor. Os bracinhos pequenos. Nosso corpo não chegou.
Ó, senhor. Ó, infelizmente, a gente vai acabar esse episódio assim maravilhoso, leve, divertido, como o sexo deve ser, né? Aqui foi, como ela disse assim, gozamos muito dessa presença, dessa autenticidade, desse amor de pessoa. Lud, de verdade, eu quero que você volte, né? É muito importante falar sobre isso. Isso é uma pauta muito presente para mim no consultório, como a modificação corporal que a mulher sente, o abandono da mulher após um câncer de mama, a visualização dessa mulher com outro corpo, o quanto... E uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim que a sexualidade da mulher, ela é despertada no desenvolver das mamas. Que existia uma pesquisa que quando a mulher pega desnuda, alguém abriu a porta e ela tá nua, a primeira coisa que ela vai é tapar as mamas, né? Não é nem a vagina. Isso. E o quanto a mama representa a feminilidade dessa mulher e quantas vezes eu já ouvi de mulheres, meu marido me deixou porque eu não tenho mais mama. Ai, gente, isso é profundo. Eu acho que é um tema da vida de todos nós, né? Homens, mulheres, e falar sobre isso é tão importante. Eu que trabalho com gestante, que trabalho com mulheres, às vezes a mulher tem tanto medo na gravidez de ter um ato sexual, às vezes até o próprio esposo, achando que aquilo vai fazer mal, que aquilo vai fazer perder o bebê. São tantos tabus e é um período... São várias camadas da sexualidade, São várias camadas. A gente precisa de uns 10 precisamos de outros encontros. E precisamos falar sobre isso. Se você tem vontade de falar mais sobre isso, se você quer que uma mulher que você ame escute essa conversa, manda esse podcast para ela. Nos siga nas redes sociais. Como é que ele encontra, Lud? @doutora DRA_Lud, LUD, que é como minhas pacientes me chamam. Super prática e maravilhosa. E esperamos vocês no próximo episódio. E para ouvir mais sobre esse assunto, nos siga nas redes sociais. Um grande beijo. Tchau! Tchau!